brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Bom dia, com grande alegria que venho participar desse momento hoje com vocês, no Louvor e Adoração. Talvez vocês não me conheçam, eu sou prima do William e tenho um carinho muito grande pela igreja de Jaçanã. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho aquilo que o Senhor tem falado comigo. A primeira parte dessa música que eu acabei de cantar diz: vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em nós. Desde março do ano passado, temos convivido com a pandemia, tantas tristezas, né? Assim como eu creio que vocês também talvez tenham perdido amigos, parentes, e tem sido momentos muito difíceis. E agora, essa semana, podemos assistir, ver cenas tão chocantes que estão acontecendo no Afeganistão, no Haiti, e é impossível a gente ver aquelas cenas e não se comover, não se questionar, né? Eu me pergunto como eu poderia ajudar, como poderia ser luz para aquele povo que vive em trevas. Quantas vidas partindo sem talvez conhecer a Jesus. E nós que conhecemos, nós que sabemos que, como diz a palavra do Senhor em João, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse Jesus que é a luz, veio um dia aqui para a terra, viveu, morreu e por amor a nós, e ressuscitou, e vivo está. E essa é a esperança que temos. Por isso essa música que vamos cantar agora diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa é a nossa esperança. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
quando eu estava vendo aquelas cenas, eu pensava, nossa, como deve ser difícil viver em um país assim. Na semana passada eu estava conversando com uma amiga chinesa e ela estava contando também como era na China. O pai dela veio para cá a convite porque ele era agrônomo, mas muitos saíam de lá fugitivos, atravessando o mar. E eu falei, nossa, não dá para imaginar algo assim. Comentamos até da Coreia do Norte. E aí essa semana pudemos ver aquelas cenas tão tristes no aeroporto lá no Afeganistão. E eu pensava assim, nossa, eles precisam de Deus. E aí lembrei de um trecho, tem vários trechos da palavra que fala sobre Jesus ser a luz. E um deles é um que faz parte do Sermão do Monte, logo depois das Bem-aventuranças, que está em Mateus 5:13. O sal da terra é a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nesse trecho, Jesus usa uma metáfora e usa o sal como algo influenciador interno. Né? Eu vi um compartilhado do Hernandes Dias Lopes e ele dizia isso, que o sal é um influenciador da igreja, mas internamente. A gente não consegue ver o sal, mas a gente consegue ver se está faltando, se está sobrando, se a comida está muito salgada ou não, mas a gente não consegue ver. Já a luz é um influenciador externo, né? A gente consegue visualizar a claridade, né? A luz, onde está escuro, quando você vai com uma lanterna, já ilumina. E assim era Jesus, né? Onde ele chegava, as pessoas sentiam nele uma esperança. E o Hernandes Dias Lopes diz também que nós somos pessoas que não somos neutras. Ou a gente é uma influenciadora boa, trazendo bênçãos, ou uma influenciadora negativa, instigando intrigas. Isso pensando no nosso dia a dia. Porque eu fico pensando, o que isso afeta no meu dia a dia? Né? O que o ser luz e ser sal influencia no meu dia a dia? Lá no Afeganistão, o que podemos fazer é estar orando, que é algo transformador na vida deles com certeza. No Haiti, podemos já ajudar também, mas trazendo para o nosso dia a dia, né, no lugar onde nós vivemos, no trabalho, em casa, que tipo de pessoas estamos sendo? Que tipo de influência estamos levando? Né? Tem lugar que a gente está, que a pessoa chega e assim, aquela alegria ou aquela paz. Mas tem pessoas também que quando chegam fica aquele clima pesado, né? E na época de Jesus, quando ele chegava, todos iam atrás dele, porque sabiam que ele trazia cura, sabia que ele trazia consolo, sabia que ele poderia trazer esperança, transformação, né? E é isso que muitas vezes as pessoas buscam em nós também.
Nós somos a luz do mundo porque nós somos reflexo daquilo que Jesus é na nossa vida. Eu não sei o que está acontecendo com você agora, qual o problema que você está passando, se você está muito alegre. Mas a próxima música diz, não importa se nós estivermos no vale ou na montanha, que a gente possa estar sempre louvando o Senhor, adorando o Senhor. E possamos estar nos achegando a Ele assim como era na época dele, onde as pessoas iam atrás dele, em busca dele, de saber quem era, de querer conhecer, que isso também seja com a nossa vida. Que possamos cantar essa próxima música juntos também. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 E para terminar, eu escolhi uma música que aqueles que me conhecem sabem que é a minha preferida. Se vocês perguntarem qual é a música que define a Miriam, eles vão dizer, ela gosta muito do Quão Grande é o Meu Deus. E essa música diz que um dia todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E eu fiz com alguns amigos, no Brasil e de fora também. E cada vida ali é um testemunho de vida, cada vida ali tem uma história. E vocês vão ver que daqui da igreja tem o Will e a Eliana, mas tem muitos da África, onde eu estive em 2019, e num lugar chamado DNC, onde muitos que se chegam lá perderam seus pais, são órfãos.
foram mutilados também, perderam o braço. São pessoas que passaram muita fome, ficaram dias sem comer e ali eles foram acolhidos. Teriam tudo para estarem revoltados, né? Serem pessoas assim magoadas, mas vocês vão ver a alegria que eles têm e a gratidão de um dia alguém ter levado e mostrado Jesus para a vida deles. E eles reconhecem o amor de Jesus na vida deles também. Então que vocês possam cantar com a gente e possam engrandecer ao Senhor e dizer quão grande é o nosso Deus. Agradeço a oportunidade desde já, estou terminando, e que o Senhor guarde, abençoe, proteja você e cada um da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Sopprumbeten aan, die sopprumbeten aan. Eu tenho tanto, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Cantaré con grande es Dios, y todo aunque ve, con grande meu Deus. Por gerações ele é, por tempo e casi lá é. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e leal, Cordeiro e leal. Quão grande é seu Deus, cantarei quão grande é seu Deus, e todos hão de ver quão grande é seu Deus. Sobre todo nome é o Senhor, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o Senhor, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é seu Deus, cantarei quão grande é seu Deus, e todos hão de ver quão grande é seu Deus.
Amém. Que bom. Bom, foi excelente os momentos de louvor aí, a Miriam ministrando a mensagem também ali de uma reflexão e compartilhando com vocês e para quem a gente já se conhece há um tempo, eu tenho sempre uma preocupação em que nesses momentos realmente seja a voz de Deus e que seja Ele falando conosco. E desde do louvor, isso aconteceu. E a mensagem que eu preparei, mesmo não tendo conhecimento do que era o louvor ou do que era a mensagem, ela vai de encontro com algumas coisas que ela comentou sobre prisões. Ela falou muito de ser sal, ser referência e da onde a gente entrar, o ambiente ser transformado. Isso falou muito comigo, não no tema específico da mensagem, mas porque às vezes o estresse do dia a dia, do trabalho, enfim, não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes você chega em casa onde é para você dar o teu melhor, não sobra nada, né? E às vezes a gente acaba se estressando e acaba não sendo essa referência de paz e tudo mais. Isso é uma das minhas lutas, né? A Lídia que às vezes sofre um pouco com isso. Mas eu sei que é um desafio meu, e é isso que eu vou falar na mensagem de hoje. E nós já fizemos a oração. Todo mundo está me ouvindo bem, Wesley? O áudio tá bom? Perfeito. E a mensagem de hoje é sobre libertação, é sobre prisões. Às vezes a gente fica preso em situações, a gente fica preso em pecados, seja oculto ou seja um pecado que todos podem ver. Essas prisões que eu digo, existem vários tipos de prisões para quem tem um conhecimento de quem é Deus e sabe o que Ele tem do melhor para nós. E eu vou falar um pouco sobre essas prisões e sobre libertação. A gente tem uma liberdade e isso influencia diretamente em todas as áreas da nossa vida, né? Então, não sei se tá todo mundo com o vídeo fechado aí, eu vou pedir para abrir o vídeo, que eu quero ver a cara de todo mundo, né? Se for possível abrir o vídeo aí, pode manter no mudo, mas abrir o vídeo. Porque uma das coisas que eu mais gosto é de ver o rosto de vocês enquanto eu estou falando, porque aí eu sei se realmente é uma confirmação do que Deus colocou no meu coração, porque quando eu oro e quando eu me preparo, eu peço para que realmente seja Deus falando, seja Ele nesses momentos, porque é uma responsabilidade muito grande levar uma mensagem, uma palavra de Deus, porque ela afeta diretamente na vida de vocês. Amém? Ela é o que vai direcionar a vida de vocês, e se Deus me colocou aqui, eu tenho o conhecimento e a humildade de saber que eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu tenho os problemas diferentes ou talvez semelhantes, mas nós somos irmãos, e representar a Deus e trazer uma mensagem é algo muito sério e muito importante. Amém? Porque isso, às vezes, ele vai te trazer uma confirmação, enfim, tudo que nós já sabemos. E continuando sobre essa parte de libertação, e é por isso que eu pedi para abrir o vídeo aí, quantos de vocês se sentem assim, às vezes preso? E eu vou falar algumas coisas aqui. O pouco de tempo que sobra fica preso nas mídias sociais, algum tipo de vício, preguiça, talvez, pecados, seja eles ocultos. Quantos se sentem assim e quiser manifestar que realmente se sente assim? Eu me sinto assim. Às vezes eu me sinto preso
em algumas coisas que eu sei que eu sei como sair da situação, mas às vezes falta alguma coisa. Seja coragem, seja mudar a rotina, seja passar por um deserto e depois disso alcançar a terra prometida. Para se libertar de uma prisão existe um custo, existe um preço que precisa ser pago. Amém? E eu vou falar sobre uma das maiores histórias de libertação da Bíblia, começar por ela, que foi a do Egito, onde o povo de Deus, no caso conhecido pelos judeus na época, porque hoje todos nós somos um povo de Deus, amados pelo Pai, mas pelo que conta a nossa história, os judeus na época eram um povo que realmente tinha ali e foi registrado que era um povo de Deus. E eles estavam presos no Egito. Essa história é contada no livro de Deuteronômios da Bíblia. Então, quem quiser ler e depois bater tudo que eu estou falando com onde está, o livro é o livro de Deuteronômios. Amém? E lá fala sobre o povo que estava escravizado no Egito. Então, existia um povo que estava preso no Egito, sendo escravizado pelos egípcios. E esse povo era o povo de Deus. E lá no Egito, eles tinham um trabalho, mas todo o fruto do trabalho deles ia para os governantes do Egito. O faraó e o seu povo, né? Todo o egípcio era servido pelos escravos e, no caso, os judeus. E ali, eles tinham não só uma prisão física, mas eles tinham uma prisão espiritual, porque o Egito, ele tinha vários deuses. Ra, Ísis, tinha aquele outro que levava lá o Anubis, que fazia o caminho das pessoas que eles achavam que morria. Então, vamos supor, os egípcios acreditavam em Ra, que Ra tinha feito o mundo, e Ra era representado pelo sol. Anubis era um ser com uma cabeça de chacal, que parece, sei lá, um coiote assim, e ele era o responsável por levar as almas das pessoas para atravessar o reino dos vivos e dos mortos. Quem não cumpria uma série de requisitos, Anubis não levava e ficava penando aí em algum lugar obscuro. E eles tinham não só uma prisão física, mas eles tinham uma prisão espiritual. Eles trabalhavam e o fruto do trabalho deles era servir os egípcios, e eles tinham ali o que comer, o que viver, e alguns deveriam viver até em uma situação boa. Mas assim, vivendo em uma situação boa ou não, eles estavam presos. Até aí tá todo mundo comigo? Todos estavam presos. E surgiu ali, como vocês devem conhecer na história, o menininho que foi boiando no rio, e aí a esposa do faraó viu ele, pegou e cuidou. E esse menino já estava ali dentro de um plano de Deus para libertar o povo dele, que foi Moisés. Ele chegou e foi criado na realeza. Ele foi criado junto com o faraó. Ele se tornou filho do faraó, adotivo, mas não existia isso. Se você é filho, não importa se você é de sangue ou não. A partir do momento que eu te chamo de filho, você é meu filho. Você passa a ter meu sangue, independente de ter sido gerado por mim ou não. E isso é muito importante com o que eu vou falar mais para frente. E ele foi criado como um egípcio. Logicamente tinha o filho primogênito do faraó, que herdaria o trono, mas ele tinha ali a mordomia de um príncipe. E ele descobre que ele não é o filho verdadeiro de faraó, e sim, ele tem uma linhagem dos hebreus.
Amém? E a partir dali começa um conflito na vida dele, porque ele fala, caramba, eu não sou um egípcio, e o meu povo tá ali tomando chicotada e construindo pirâmide, o que eu faço agora? E aí tem algumas situações que ele defende o povo dele, indo contra o que seriam os egípcios, né? Porque ele tirou a vida de um egípcio para proteger ali uma situação que ele acabou sendo levado também pela emoção. E ele acaba, nesse processo, sendo exilado no deserto. Ele vai para o deserto. Só que Deus chama ele, enquanto ele está no deserto, para liderar o povo e sair da situação de escravidão do Egito. E aí tem tudo que a gente conhece das pragas e tudo mais. E o que aconteceu com com Moisés? Ele teve que sair de uma zona de conforto. Ele teve que tomar uma decisão. E ele já estava bem instalado no deserto também. Ele já tinha criado ali uma família. Ele já estava vivendo. Deus foi lá e vem cá, Moisés. E aí Moisés teve que falar, caramba, eu sei lá que problema que ele tinha na língua, mas ele não falava direito. Ainda falou, pô, Deus, eu não falo direito, ainda você quer me mandar para liberar um pouco? Os caras me juraram de morte lá no Egito, se eu for lá eu tô lascado. E ele foi. Ele obedeceu a Deus também. Você tá andando lá, vem um arbusto, começa a pegar fogo. Aí vem a voz de Deus e fala, Moisés, é o seguinte, das instruções, eu iria também, né? Querendo ou não, é igual o Jonas, vou ter que ir. E ele foi. E ele cumpriu o que Deus tinha para ele, mesmo sem saber tudo que vinha pela frente. Ele nunca imaginou, tenho certeza, se encontrar com ele, se vocês encontrarem com ele no céu, nós vamos encontrar com ele em nome de Jesus. Pergunta se ele imaginou que ele ia abrir o Mar Vermelho. Pergunta se ele imaginou que ele iria mandar pragas para o Egito, que o faraó ia correr atrás dele e que um redemoinho de fogo ia proteger eles do frio, da noite, e no dia ia cair maná do céu e ele ia se alimentar com a provisão de Deus que vinha do próprio trono de Deus do céu. Ia cair um maná que ia alimentar todo o povo. Ele não imaginava isso. Não tinha como imaginar um negócio desse. Ele só obedeceu o que Deus falou para ele. E aí, o que aconteceu com o povo rumo a essa liberdade? O povo teve que sair do Egito. Eles ouviram o que Deus tinha para eles através da vida de Moisés. Moisés foi o porta-voz de Deus. E o povo comprou essa visão e saiu do Egito. Só que no Egito, quando eles saíram do Egito e foram para o deserto, chegou as dificuldades. Coisas que eles não tinham, na verdade, coisas que eles tinham no Egito, eles não tinham no deserto. Só que eles estavam livres. E muitos quiseram voltar para a prisão do Egito. Houve um motim, aonde algumas pessoas queriam, no Egito eu não ficava, caía um maná do céu. Aí os caras, eu acho que falavam assim, mas no Egito de vez em quando eu comi uma picanha, e agora eu só tô comendo esse pãozinho que cai do céu. Só que eles não entendem, só que parte da visão do que Deus estava fazendo nesse deserto, que foi uma mudança de hábito deles saírem, foi um tratamento, porque eles estavam presos à religiosidade do Egito, aos costumes do Egito, e provavelmente eles tinham perdido a identidade de ser um povo escolhido e de um único Deus. E no deserto foi aonde eles aprenderam, eles voltaram a entender quem eles realmente eram, da onde eles tinham sido gerados e qual era o plano de Deus para a vida deles.
E isso foi feito no deserto. Tanto é que o próprio Moisés, eu acho muito bonito isso, porque Deus leva Moisés até um monte e fala: Moisés, teve lá aquele negócio, Moisés não obedeceu, né? Moisés não, né? O povo ficou com medo de invadir a terra prometida, e por causa disso Deus falou, se eu não me engano foram 2 lá que falou, eu vou, e o resto falou, não, eu não vou. E esses 2, Deus deixou entrar na terra prometida. E os outros não. Falou, vocês vão ficar caminhando aí pelo deserto, essa geração não vai ver, a próxima vai ver. Mas Deus permitiu que Moisés subisse até o monte, visse a terra prometida e falou, aquilo ali vai ser herança de vocês, do seu povo. Então, às vezes, o que a gente vai construir aqui, e o nosso período no deserto também não vai servir só para nós, mas vai servir para a nossa próxima geração. Então, a gente não pode ser egoísta o suficiente. Isso vai um pouco... Enfim, né? Eu vou fazer algumas ligações, mas a gente não pode ser egoísta o suficiente de querer construir algo só para nós. Nós precisamos construir algo para os nossos familiares, para os nossos filhos ou para os nossos irmãos em Cristo que virão pela frente, e isso foi o que muitos perderam a vida aí no decorrer da história tentando. Mas Deus permitiu que ele visse isso e foi com o povo, Deus esteve com o povo em meio ao deserto. Então, concluindo essa história da prisão e antes de sair desse tema do Egito, dessa prisão no Egito, se você levantou a mão aí, entende que você está dentro de uma prisão, você sabe que você precisa mudar algum hábito, você sabe que você precisa, vai haver um deserto. Você vai ter que fazer sacrifícios para você conquistar algo que vai ser muito melhor para você e para a tua geração. Amém? Vai haver a necessidade de passar por um deserto na tua vida, na minha vida. O deserto ele é necessário, faz parte do processo. Porque se você tem alguma coisa que você sabe o caminho de ser... O povo sabia qual era o caminho. Ele sabia que eles tinham que ir para frente. Só que eles queriam voltar para trás. Ou eles queriam ficar ali onde eles estavam. E é uma decisão difícil. É uma decisão que você tem que ter muita força de vontade. Você vai passar por desejos, às vezes, de voltar para trás. Mas é uma decisão que tem que ser tomada, não tem jeito. Senão a gente vai sempre ficar na escravidão. É uma decisão que precisa ser tomada. A gente precisa sair da zona de conforto, sair do Egito e ir para a Terra Prometida. Mesmo que a gente não chegue, talvez você possa falar assim, eu não sei qual que é, cada um tem o seu desafio. Mas mesmo que você fale assim, talvez eu não chegue na Terra Prometida, mas o meu filho vai chegar. Talvez eu não chegue na Terra Prometida, mas a próxima geração vai chegar. Mas vai ser porque eu caminhei no deserto, mas vai ser porque eu caminhei no deserto que essa geração vai ter a oportunidade de alcançar a Terra Prometida. E na nossa vida, agora falando sobre o deserto, o celular é uma prisão. Aqui é uma ferramenta que a gente está falando sobre a liberdade. Mas as mídias sociais, o conteúdo virtual, isso é uma prisão. A quantidade de informações e tudo mais desvia a nossa atenção de Deus. E muitas vezes a gente prefere assistir um filme, eu falo por mim. Muitas vezes eu sei que eu poderia estar mais perto de Deus, mas eu falo, eu vou dar uma relaxada e vou assistir um filme aqui, porque pelo amor de Deus eu mereço. Eu vou dar uma relaxada aqui, eu vou assistir o filme de Nárnia para eu sair um pouco desse mundo e ver eu preciso viajar, eu preciso ir para Nárnia, porque o mundo aqui tá difícil demais. E isso é um escape. Eu tô entrando na cela e me trancando lá dentro.
porque eu tô deixando de ter intimidade com meu pai, ou eu tô deixando de ter um tempo de qualidade para cuidar da minha saúde, ou para ter um relacionamento melhor com a minha família. E eu perco esse tempo com coisas fúteis. Vocês entendem o que eu quero dizer? São fúteis. Não vai me agregar em nada, são fúteis. Então, até aí vocês estão comigo que o povo precisou tomar uma decisão. Logicamente, Deus, ele mostrou que ele era Deus. As coisas que aconteceram no Egito, para o povo sair de lá, não foram coisas naturais, foram coisas sobrenaturais. Eles tiveram que colocar sangue na porta para o filho primogênito não morrer, enquanto todos os filhos primogênitos do Egito morreram. Eles viram pragas chegando, eles viram fogo, e mesmo assim houve dúvida no meio do caminho. E eu sei que às vezes deve vir dúvida no nosso coração, no seu coração. A dúvida vem, será que é esse o caminho? Será que é isso que eu tenho que fazer? E a resposta é que sim, tem que andar pelo deserto. Tem que tomar uma atitude, tem que ter um posicionamento e caminhar e seguir em frente. Amém? Amém. E no decorrer da história, o povo conseguiu sair do Egito. A próxima geração saiu e ali se iniciou as tribos de Israel. E ali é onde o povo teve a liberdade, conquistou a terra prometida. É uma história muito fantástica. Se vocês não leram, eu indico para ler. Como tudo aconteceu, como eles distribuíram as tribos. Então, o povo de Deus, ele se estabeleceu na terra prometida, Canaã, só que ele distribuiu em tribos. Cada clã foi para um lugar e foram criadas as tribos. E as tribos foram regidas pela lei de Deus. Só que foram se passando os anos e o que aconteceu foi que algo que era para ser um relacionamento com Deus acabou se tornando uma religiosidade. As pessoas começaram a criaram-se dentre os clãs e tinham aqueles que estudavam a lei e tudo mais, foi crescendo, foram se passando anos e anos, e existiam os fariseus, os escribas, e eles eram os que levavam a palavra de Deus. Eles que tinham conhecimento do que era a palavra de Deus e as ordenanças de Deus e o que Deus tinha para o povo. Só que depois de toda essa história bonita que aconteceu e o povo ganhou, conquistou o seu espaço de liberdade, eles entraram em uma outra prisão, uma prisão da religiosidade, aonde eles, os fariseus, colocavam um fardo muito pesado sobre o ombro deles, e nem os próprios fariseus, os escribas, cumpriam aquilo. E chegou uma outra grande libertação, que é a chegada de Jesus. Jesus, ele chega e ele começa de uma forma... É que às vezes a gente lê e acha que Jesus, em determinado momento, Jesus pode ter sido mesmo falado com uma voz mais dura. Mas eu creio que Jesus também repreendeu algumas vezes os fariseus com amor. Tanto é que algumas pessoas começaram a crer em Deus e no próprio meio deles a seguir a Deus. Então, Jesus, ele tinha algo muito especial, que ele conhecia o coração de cada um. E lá em Mateus, se vocês quiserem ler comigo, lá em Mateus 23, Jesus fala assim, no primeiro, Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazeis e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem.
Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fartos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filácteros e alongam as suas franjas. Filácteros eram umas caixinhas que os fariseus e os escribas eles tinham lá, que eles guardavam a mensagem de Deus. Vocês sabiam o que era isso? Eles tinham uma caixa que eles colocavam fitas, pergaminhos que eles colocavam na testa ou no braço com uma fita para não esquecer as mensagens, a palavra de Deus. Então, ficava nos papeizinhos e ficava aqui que Jesus está falando, poxa, eles aumentam essas caixinhas com as palavras, mas eles não praticam. E eles levam ao povo um fardo pesado. E a religiosidade começou a pesar. E Jesus, ele veio não para... Ele está na Bíblia também, não para falar que o que os fariseus estavam dizendo sobre a lei estava errado. Não, mas ele veio para cumprir o que estava escrito na lei. E viver aquilo que estava na lei. Então o povo viveu numa escravidão da religiosidade, aonde não era observado o que era a essência do ensinamento, mas sim a obrigação do ensinamento. Eles tinham uma lei que não podia trabalhar aos sábados, porque era o dia dedicado a Deus. Então a pessoa não poderia sair da propriedade. O que eles faziam? Eles estendiam a propriedade deles. Eles pegavam, eu vou pegar esse vaso de planta e colocar aqui uns 2 quilômetros, então aqui é a minha propriedade. Então eu posso me locomover daqui até lá e eu não vou estar descumprindo a lei. Eles eram judeus, mas tinham um jeitinho brasileiro, sabe? Para fazer as coisas. E eles estavam deixando o momento era para eles dedicarem o dia para Deus. Era um momento para eles estarem ali em comunhão com Deus. É um exemplo das coisas que aconteciam. Aí depois tinha um sacrifício. Eles começaram que Jesus ficou bravo e saiu dando chicotada em todo mundo. Porque a casa de Deus, que na verdade não era só o templo, é a própria Israel, que é a casa de Deus. Muitos pensam que é o templo que Jesus estava falando que é a casa de Deus. Ali o pátio do templo, onde ele comerciava. Mas a casa de Deus era a própria Israel. E lá eles estavam comercializando a fé. E foi aonde Jesus veio e deu chicotada e falou, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão vendendo pombo para sacrificar para mim? E ainda explorava os turistas, né? As pessoas que vinham de fora. E isso foi a prisão da religiosidade. E como que a gente sai dessa prisão? É comunhão com Deus. É entendendo o que Ele tem para nós. É ampliando o nosso conhecimento na palavra. Se hoje eu não posso sentar, eu não estou... Uma coisa muito importante que eu aprendi na vida que não cabe a mim o julgamento. Isso foi um fardo que eu tirei das minhas costas. O julgamento é de Deus. Se você faz alguma coisa errada, o problema é teu com Deus. Eu posso um dia te orientar e se você me pedir ajuda, eu com certeza vou te ajudar. Mas eu nunca vou julgar e falar, nossa, olha o Wesley, olha o que ele fez. Olha, a Celinha, você viu? Ela xingou a irmã lá da igreja. Não tô falando que você fez isso, Celinha. Falando assim, mas aí eu falo, Celinha, você tava brava esse dia? Eu não sei o que aconteceu na vida da Celinha no dia. E se ela teve algum problema? E se ela teve algum problema que misturou, ela já estava aqui, a irmã falou um negócio atravessado para ela, ela foi lá e deu uma na irmã. Eu não sei da vida da Celinha. Eu não sei o que aconteceu na vida dela. Eu não sei se ela teve uma semana difícil. Eu não sei o que aconteceu. Aí vem uma irmã com uma língua de serpente, fala alguma coisa, ela vai lá e dá uma. Aí vem lá e fica aqueles coisinha, né, que nunca acontece na igreja, né? Quem sou eu para julgar?
Cara, isso aí é você e Deus, você vai ter que se acertar com ele, o que Deus um dia vai fazer é te orientar. Se é através de uma pessoa, ou através de você mesmo buscando e lendo a Bíblia, a intenção de um irmão que está em Cristo é sempre se consertar com o outro, não é isso? Então, por que eu estou falando isso? Porque a essência da palavra de Deus, não é a religiosidade, é a essência do ensinamento. Então, não cabe a nós julgar. Se um pastor errou, o problema é dele com Deus. É o que ele falou, Jesus estava falando. Se o pastor está falando que é certo, mas ele está fazendo errado, eu tenho que entender o que está saindo que é certo da boca dele. Agora, se ele fez alguma coisa de errado no meio da vida dele, ou ele está ainda com alguma luta, alguma dificuldade, é algo dele com Deus. Mas para isso eu tenho que ter maturidade para saber se o que o pastor está falando está certo ou está errado. Eu preciso ter o conhecimento e saber na Bíblia o que é certo e está errado. Porque tem um monte de pessoas que, seja por... porque hoje é fácil se intitular pastor, né? Eu acho que se eu alugar aí um imóvel e falar que eu sou pastor, quem vai dizer que não? Não é verdade? Se eu abrir uma porta e falar agora eu sou o pastor da igreja que só entra aqui quem é salvo, ou então só aqui a galera é salva, as outras não. E aí? Então tem que ter muito cuidado, porque tem gente que lê e até interpreta errado a Bíblia, não tem conhecimento, não estuda o contexto, e aí vai lá e fala abobrinha. E aí leva um monte de pessoas a caírem também. Eu nunca esqueço uma história de um cara que adulterou com a mulher do outro. Vocês já ouviram essa história? Alguém já ouviu? Não? O pastor leu lá na Bíblia que estava escrito lá, não lembro o texto, foi um repórter falar com o cara. Vai lá e adultera com a mulher do seu irmão. Negócio assim que ele entendeu. Aí ele se dizia pastor e falou, irmãozinho, eu preciso ficar com a tua mulher. Aí ele falou, mas por quê? Ah, porque está escrito aqui na Bíblia. Ó, vai lá e adultera a mulher do próximo. E você é meu próximo. E aí veio uma cilada, o cara foi lá, deixou e foi o repórter. Não, mas aqui está escrito, e foi lá a mulher adúltera. Aí o cara pensou, falou, ué. Ele falou, tem uma vírgula e um acento aqui. Aí o cara, mas será que é? Então, será que eu errei? E aí imagina o outro, o pedreiro lá, que era o marido da mulher, como ficou. Olha o peso, acabou a família, acabou tudo. Acabou tudo. E é uma prisão que é a falta de conhecimento. E a religiosidade. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque Jesus mesmo falou que nós pecamos por falta de conhecimento. E tem aquilo que a gente ouve desde pequeno falando sobre pecado, que não existe pecadinho e pecadão. Vocês já ouviram falar disso? Mas vocês sabem por que não existe pecadinho e pecadão? Alguém sabe por que não existe pecadinho e pecadão? Vamos pensar sobre a salvação. Pensa sobre a salvação. Para Deus, pecado é pecado. Se você roubou uma bala ou roubou um banco, é pecado. A consequência aqui perante a lei da terra é diferente. A consequência, se você contar uma mentirinha e uma grande mentira, a consequência na terra é diferente. Mas todos nós não somos dignos de alcançar a eternidade sem nos redimirmos dos nossos pecados e pedirmos perdão para Deus, certo? Para Jesus. Jesus é essa ponte que nos conecta e nos faz com Deus. Então, todo mundo é pecador. Então, às vezes a gente acha, nossa, mas aquele pastor adulterou. E isso é o pecadinho oculto. Se você acha que você é bom ou melhor que ele, e o seu pecadinho oculto que ninguém vê?
Se você não se acertar com Jesus, irmão, o inferno está de portas abertas para nós. Não é verdade? E aquele pecadinho que ninguém vê? Aí você vê as pessoas se escandalizando com algo que é muito aparente, mas Jesus, ele não está olhando o escândalo. Ele está olhando o nosso coração. Então, eu não julgo ninguém. Eu não julgo. Eu não julgo ninguém porque eu sei que o julgamento é de Deus. Nós não conhecemos, eu não conheço a história completa da vida do William, da Cris, do Wesley, da Nilza, da Selma. Não conheço toda a história. Quem sou eu para julgar um ato certo, um ato bom ou ruim? E geralmente o ser humano faz isso. Você faz 10 coisas boas, eles só vão olhar a 11ª que foi a ruim. Não é verdade? Alguém já bateu e falou, parabéns pelas 10 coisas boas que você fez. Aquela ruim deixa pra lá. É assim que acontece no dia a dia, no trabalho? Aquela uma ruim, você fez 10 boas. Caramba, sua média tá ótima. É assim que acontece? Não, né? Então, esse negócio de julgar é complicado, porque os nossos olhos não são igual aos olhos de Deus. E isso serve muito para nós nessa questão de liberdade, porque uma prisão às vezes é o julgamento. Às vezes a gente julga tanto as pessoas, isso nos torna escravo de um julgamento. Nós julgamos tanto aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão sobre a nossa liderança. Nós julgamos tanto que nós nos tornamos escravos de julgamentos. E Deus não nos fez para julgar. Nós não fomos criados, no nosso DNA não tem o julgamento. Existe sim ali na lei, porque aí o ser humano criou a lei, um juiz que vai determinar e vai dar uma sentença. Mas agora falando espiritualmente, nós não fomos criados para ser juiz, porque o único juiz é o nosso Pai. Amém? E existe um livro na Bíblia que é um dos que eu mais gosto, que é João. João, eu acho que gosto é gosto, né? E João é a forma com que as coisas estão escritas e a forma com que demonstra o amor de Jesus e de Deus é um complemento de tudo que vem do passado. Então Jesus, ele vem e lá em João 14 está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. E vós sabeis que o caminho para onde eu vou, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui, eu acho que é muito bonito isso. Jesus está falando, não se preocupe, não deixa seu coração turbulento. Credes em mim, porque eu estou preparando um lugar especial para vocês. E eu vejo assim, a nossa vida aqui na Terra ela é muito rápida. Nós vamos passar aqui assim, quantas pessoas vocês já pararam para pensar? Você já olhou no espelho? Isso foi recente, não foi a primeira vez que aconteceu comigo, mas você já olhou no espelho e olhou bem pro espelho e falou assim, um dia essa carne todinha aqui vai apodrecer? Vocês já fizeram isso? Você já olhou pro espelho assim e indo mais a fundo no que eu falei, pensar que vai vir um monte de vermezinho, vai comer tudo isso aqui, ó. Essa carinha bonitinha do Wesley aí, ó. O vermezinho, sorriso dele, eu acho legal, ele sempre está sorrindo, o Wesley, né? Cara, eu acho isso legal no Wesley. Sempre quando eu vejo, ele tá sorrindo. Tipo, Wesley, o mundo vai acabar, ele, cara, tá sorrindo. O apocalipse, a trombeta, chegou a hora. O Wesley, putz, você quebrou o braço, Wesley. Legal, eu por um gesso, a minha cabeça tá rachada, eu tô rindo.
Oh, isso é legal pra caramba, não é? A terra vai comer. A terra vai comer tudo isso daí. Então, e aonde tá? Onde vai estar o celular, as mídias, as preocupações, os julgamentos, quem estava certo, quem estava errado? Onde vai estar tudo isso? Não é verdade? Aquela pessoa que eu odeio aquela pessoa, onde vai estar todo esse ódio? A falta de perdão, o amor. O que vai ficar na terra? Às vezes, você foi que nem o sal da terra, né? Que nem a Miriam falou. Qual que é o legado que você deixou? Porque o que vai ficar talvez seja, se você não for algo que nem esses grandes nomes que fizeram aí, grandes descobertas, Einstein, agora vamos falar no mais atual aí, que eu assisti até o filme dele recentemente, o fundador da Apple. O cara queria marcar o universo. Ele falou no filme, ele falou assim, eu vou deixar uma marca. Ele não quis deixar uma marca na Terra. No filme, não sei se ele falou isso. Ele falou, vou deixar uma marca no universo. É humilde, a humildade é incrível. Eu quero deixar o Steve Jobs, deixar uma marca no universo. Às vezes a gente não vai ter essa proporção, mas a gente vai ter uma marca na família. Eu vou carregar para sempre no coração uma visão de um cara trabalhador que tinha 2 empregos. Foi a pessoa mais querida que eu perdi, assim, da família, né? É um cara que tinha 2 empregos. Ele trabalhava de manhã, à noite, e chegava em casa tarde para cuidar dos filhos. E ainda dava um suporte para os netos. E ele me deixou isso. Ele nunca chegou assim e sentou comigo e falou, vou te dar algumas lições de vida. Mas as atitudes dele, como homem, me marcaram. E ele era enfermeiro. Ele saía de madrugada. Eu lembro que 4 horas da manhã, um dia eu acordei, aconteceu, meus pais se separaram. Minha mãe, a gente ficou um tempo na casa dos meus avós. E eu lembro que um dia eu acordei, era 4 horas da manhã, era bem pequenininho. Meu avô estava fazendo um café. Ele deixava o café tudo pronto para a família, saía e ia trabalhar. Então, pensando no que a Miriam falou, do sal da terra, do exemplo, do que nós vamos fazer para influenciar se nós estivermos presos, se nós estivermos em prisões, isso vai dificultar muito a nossa vida, se a gente não decidir passar por essas lutas. E dos nossos familiares e da nossa geração. Às vezes, se você não quebrar uma maldição, e maldição não vai pensando que é uma urucubaca, um trabalho, uma macumba. Uma maldição pode ser um hábito. Se você não parar de fazer aquilo que prejudica a tua saúde, que prejudica a tua sanidade mental, os seus filhos vão ver isso. Eles vão absorver isso de você. As pessoas que estão do teu redor e que te espelham e que te olham como modelo vão absorver isso. E elas vão ser impactadas negativamente também, conforme a Miriam falou. Não é verdade? Porque se você come sempre no café da manhã pão, bolo, bacon, gordura, e arrebenta no chocolate, é obeso, a probabilidade do seu filho ser obeso é 90%. Porque ele vai comer o que tem na tua casa. Ele vai se alimentar daquilo que tem na tua casa. Então, o seu filho não vai se alimentar não só física, mas como espiritualmente daquilo que está na tua casa.
Se você fala palavrão, teu filho vai aprender a falar palavrão. Se você maltrata a tua esposa ou teu marido, quando teu filho crescer, ele vai fazer. A tendência dele fazer igual é muito grande. Então são essas as prisões. Essa é a libertação. E lá em João 14, 23, está escrito assim: respondeu Jesus. Isso eu acho bonito demais. É muito bonito. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Tem algumas versões que falam assim: e se alguém me ama, também será amado pelo meu Pai. E eu irei e eu estarei com ele, eu habitarei com ele, eu farei nele morada. E um grande segredo da libertação é amar a Deus, é amar Jesus e obedecer a palavra dele, o que ele ensina. E uma forma de a gente mostrar que ama é obedecendo. Uma forma de eu mostrar que eu amo a Deus é obedecendo o que ele me ensina. Porque eu sei que ele está me ensinando algo bom, porque eu sei que ele quer o melhor para a minha vida, porque eu sei que a palavra dele é uma palavra de libertação e não de prisão. Por mais que às vezes no mundo a gente ouça que quem serve a Deus é escravo, que quem serve a Deus não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Muito pelo contrário, quem está no mundo que é escravo, que não consegue vencer. Fala para alguém que está no mundo parar de fumar e que é fumante convicto. Fala para alguém que está no mundo que bebe, é alcoólatra. Até para quem está na igreja e está buscando a Deus é difícil parar. Quem que é livre? Quem está preso num vício? Ou quem consegue se manter longe de um vício? Quem é livre? E quem está preso? Então, Deus ele promove a liberdade em todos os aspectos da nossa vida. E a receita, o segredo é esse. É amar a Deus, amar a Jesus, obedecer a palavra dele, saber qual que é a palavra dele, saber quais são os ensinamentos dele e praticar. E não fazer igual os fariseus, que era saber, conhecer, ler, saber onde está, decorado e salteado, sabe até o pergaminho de frente para trás, de trás para frente, mas não praticar. É diferente saber e praticar, não é? Jesus, ele nos liberta, sabe? Sair do Egito não é fácil. Passar pelo deserto não é fácil. Vocês já devem ter ouvido algo parecido com isso que eu estou falando agora. E eu creio que Deus, essa manhã, ele está reforçando isso. Porque a gente precisa disso. A gente precisa sair do Egito. A gente precisa passar pelo deserto. E a gente vai chegar na Terra Prometida. Porque, olha, entenda a Terra Prometida hoje é o seguinte. Você pode não ver algo material hoje físico na Terra. Poxa, teve cara lá, história, vamos falar de bens materiais. Teve sheik lá, eu li esses dias que um sheik falou: meu pai andava de camelo, meu avô andava de camelo. Eu hoje ando de BMW, Porsche, o carro que eu quiser. Meu filho vai andar também. Meu bisneto vai andar também. Mas talvez meu tataraneto não. Porque eles sabem o que foi a caminhada para construir tudo isso. Eles vão viver sem passar dificuldade. E pode ser que um dia eles percam tudo. Vocês entendem isso? Então pode ser que hoje você vai trabalhar para que os teus filhos tenham uma vida mais confortável. E você não vai ter uma BMW, você vai andar de camelo. Uma Pop 100. Você vai andar, entendeu? Só que
seu filho pode andar numa BMW, seu neto, seu tataraneto, mas isso é coisa física, pode ser perdido. Agora, o que é a terra prometida para nós é o reino dos céus. É isso que a gente leu, que Jesus está preparando um lugar e que um dia a gente vai chegar lá e essa é a nossa terra prometida. Essa é a nossa terra, é esse que é o nosso objetivo. Então, eu sou difícil de trabalhar sem ter um alvo. Então, vamos supor, eu sou intenso. Se é para dormir, eu posso dormir o dia inteiro. Então, tipo assim, intensidade, eu sou intenso. Se é para ser preguiçoso, eu vou ser preguiçoso. Mas se é para trabalhar, eu vou trabalhar. Então, eu não sei como cada um funciona, mas eu funciono com objetivo. Então, vamos supor, se eu quero uma coisa, a Lídia geralmente sabe dizer que depois que eu conquisto também, eu tenho muitos hobbies aí, eu já fiz bastante coisa. Mas quando eu faço, eu sou bem intenso. Eu quero ser o melhor naquilo que eu estou fazendo, mesmo que eu não consiga. Mas eu quero ser o melhor. E muitas vezes essa comunidade do Egito me prende. Porque eu não decidi dar aquele primeiro passo e ir para o meu objetivo. Então, qual que é o passo que vocês precisam dar, né, para ir? Para ter uma vida diferente. Para ter uma vida que você não vai chegar no final do dia e ficar frustrado porque tudo aquilo que você sabe que você deveria ter feito, você não fez. Não é assim? Você chega no final do dia e fica frustrado porque tudo aquilo que você sabe no teu coração que você deveria ter feito, você não fez. É só indo para a luta para conseguir. Isso é um desafio meu também. E o segredo é esse, gente. O segredo é mudança de hábito, colocar na ponta do lápis quais são as suas prioridades. Então, se você quiser fazer uma anotação, e agora? Tô perdido. O Baso falou um monte de coisa, o Felipe falou um monte de coisa aí, tô meio perdido. Colocar na ponta do lápis é saber quais são suas prioridades. Saber a sua identidade em Deus. E programar o teu dia para que no final dele você não fique frustrado. Então, eu acho que eu nem queria tomar vacina, lembra que eu falei? Eu tomei vacina. Tive que tomar isso aí, fui obrigado. Eu acabei tomando a Pfizer. Sou melhor que quais são? As AstraZenecas e as Coronavacs. Mas, cara, a gente tem que tomar algumas decisões. E essas decisões não vão só mudar a nossa vida, mas vão mudar a vida de todo mundo que está ao nosso redor. E chegou um momento que eu acho que a gente... Olha, eu orei para Deus mesmo, gente. Para que não fosse uma manhã comum e para que Deus nos desse uma orientação. Porque é o que eu falei, eu realmente creio que isso aqui é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. A gente tem que ter uma vida boa. A gente tem que agradecer pelo maná que cai do céu. A gente tem que agradecer pela coluna de fogo que está ao nosso redor, que é a presença do Espírito Santo que nos protege de todo mal. E não ficar olhando para trás ou não ficar ali meio abobalhado com o mundo. Nós não podemos ficar assim, sem sal. Chegou no momento de a gente ficar tão salgada a igreja de Jaçanã que a gente vai ter que se distribuir aí, porque é muito sal para um lugar só. Entendeu? É muito sal para um lugar só. Enquanto ela falava, eu pensei, o que é ser salgado em Deus? Sei lá, eu acho que Deus fez isso. Ele foi criando os discípulos. A hora que o negócio ficou, tá salgado demais. Esses caras aqui junto é muito sal, vou distribuir eles pelo mundo. Não é?
Eu vou distribuir esses caras, tá muito salgado aqui, não dá para esses caras ficar num lugar só. Vai cada um para um lugar. Então, gente, é o momento de a gente começar a ficar salgado. A gente precisa tirar essa capa aí de pandemia e colocar uma veste nova e ir para cima. Não tô falando assim, tenho que começar a fazer um monte de coisa na igreja. Não me entenda errado. Tem coisas que são na igreja, mas tem coisas que são pessoais. São coisas que a gente tem que vestir uma capa nova para a nossa vida. A gente mudar a nossa atitude, a gente ser mais perseverante, a gente começar a ter uma nova postura perante as coisas de Deus e perante nós mesmos. Para a gente chegar no final do dia e falar, hoje eu combati um bom combate, não fui um perdedor. Hoje eu orei, hoje eu li a Bíblia, hoje eu falei de Deus para alguém, hoje eu tenho certeza que eu influenciei na vida de uma pessoa, de uma forma positiva. Esse é o Evangelho. Isso é estar caminhando com Deus. Não estar sentado num banco de igreja. Amém? 5 minutos? 2. 2? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver. Então, conclusão, mudança de hábito, ter fé em Deus, buscar conhecimento, buscar ajuda de Deus e buscar força também com os irmãos. Aí, falei que não ia dar tempo. Gente, eu espero que se eu falei alguma coisa que de alguma forma chateou alguém, não foi a intenção. E se eu falei alguma coisa que também te abençoou, que você guarde isso no teu coração para essa semana e para a vida. Alguém quer falar alguma coisa em 1 minuto? Quero. Coloca a fotinha do aniversariante do mês. Quem quer? Coloca aí. Quem que fez aniversário? Vai enquanto fazer Lina na terça-feira. Uma pessoa muito especial na nossa igreja. Eu quero pôr a fotinha, senão não tem graça. Tem que fazer na pressa. Aê! Gente, eu vou fazer uma oração. Então, Aê, Cris! vou fazer uma oração já pelo encerramento e pela vida da Cris, pra ver se dá tempo. E eu pus um gatinho especialmente pra ela. Parabéns. Adiantado. Parabéns adiantado. Obrigada. Adorei. Senhor Deus, ó Pai, obrigada por esse momento, obrigada porque o Senhor pôde trazer essa mensagem através da vida do Felipe. Temos muitas boas ideias, muitas boas novas, Pai, que o nosso coração seja transbordado.